Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, nessa aula nós vamos falar sobre impactos socioambientais. A sociedade, ela precisa desenvolver, nós sabemos disso. Nós precisamos de mais empregos, nós precisamos de mais renda. Por isso a nossa sociedade, juntamente com o governo e qualquer outra instituição, tem que favorecer o crescimento econômico, mas de uma forma que não cause impactos ao meio ambiente. Então a cidade muitas vezes tem que crescer, não é algo negativo a cidade crescer. O problema ocorre quando esse crescimento desrespeita a natureza. Então o desenvolvimento tem que ser sustentável. Quando o ser humano, quando a sociedade desrespeita a natureza, a natureza ela vai dar uma resposta, né? E essa resposta vai ser algo negativo para a sociedade. Nossa, professor, tá meio complicado o que você está falando. Você pode estar falando assim, mas não é nada complicado, tá? Por exemplo, enchentes. Por que acontece enchentes? É um desrespeito que a sociedade teve frente à natureza. Deslizamento de terra. Por que teve deslizamento de terra? Que é um outro impacto ambiental. É um desrespeito da sociedade diante da natureza. Tá? Poluição de rio. Por que o rio está poluído? É um desrespeito da sociedade diante da natureza. Então, tem que ter um casamento legal entre a sociedade e a natureza. Tá? Então, se a sociedade agir contra a natureza, vai acontecer algo que vai ser ruim para a sociedade. Então, basicamente é isso. Vamos falar sobre esses aspectos aí. Primeiramente, eu queria falar para vocês sobre as enchentes. As enchentes, elas são causadas, por exemplo, quando chove muito e o rio enche. Aqui em Conchas também tem enchentes, né? O rio de Conchas ali enche, tem uma estrada ali depois da rodoviária que não dá para passar muitas vezes o carro quando chove muito, porque o rio enche. Então imagine se toda aquela área ali fosse bairros de Conchas. Ia inundar tudo. Ia dar uma enchente geral ali. Tá? Tem rua que inclusive sofre com a enchente muitas vezes. Mas por quê? Porque o erro foi ter construído bairros, ruas, em lugares que é o espaço do rio. São áreas de inundação, são áreas que vez ou outra, quando chove muito, vai encher mesmo. E o rio não vai respeitar a casa, não vai respeitar bairro, ele vai subir. Tá? E a sociedade vai sofrer com isso porque desrespeitou a área do rio, que é uma área de inundação. Então o que é certo? O certo é não construir em áreas de inundação, em áreas que de vez em quando o rio ocupa, não pode construir nessas áreas. Tem que ter áreas verdes, né? Tem que ter matas ciliares, ou seja, aquela mata que fica perto do rio. Então tem que ter isso para preservar o espaço do rio, certo? Agora, outra coisa, tem vezes que a água que está no bueiro sobe, tá? A pessoa joga lixo na rua, para onde vai o lixo? Vai para o bueiro, aí vai entupir, a enchente vai subir, isso é ruim para a sociedade. Tá? Então a sociedade tem que aprender a respeitar tudo aquilo que vem na natureza, o rio, relevo também, tem que respeitar o relevo. Deslizamento de terra, quantas mortes o Brasil já viu, principalmente meses chuvosos como janeiro, dezembro, fevereiro, quantas mortes, porque muitas vezes a sociedade não respeita o morro, não respeita a vegetação no morro, desmata o topo no morro. A raiz, ela tem um papel muito importante, porque é como se o solo ficasse colado na raiz. Então, se vier chuva, a água não vai levar o solo, porque o solo está colado na raiz. Agora, se você desmata, não tem mais raiz. Então, quando chover, a água vai levar o solo e vai deslizar. E não adianta se tem casa,
vai cair a casa muitas vezes, infelizmente os escombros da casa caem pelas pessoas, cai nas pessoas e morrem pessoas, então é algo que a sociedade tem que aprender a respeitar. Lixo é um absurdo que em pleno século XXI tenha gente que ainda joga lixo em qualquer lugar. É um absurdo ainda existir lixão, onde prolifera doenças, né, bactérias, churume, é um absurdo. Tá? O que deve ser feito com o lixo? Deve queimar? Tá, também vai causar uma poluição na atmosfera. Então o melhor é o quê? O melhor a se fazer com o lixo, tá? É o quê? Reciclar o máximo possível. O governo ele tem que incentivar a reciclagem. Geralmente são pessoas pobres que reciclam. Deve apoiar essas pessoas que exercem um trabalho tão importante para a nossa sociedade, tá? Deve reciclar, deve reutilizar. O que é reutilizar? Você tem o que na sua casa de lixo? Eu tenho garrafa PET. Cara, tanta arte que você pode fazer com a garrafa PET. Eu tenho um pneu. Se usa pneus para jardinagem, reutiliza isso. Sabe? Você pode fazer coisas bonitas com isso, para não poluir. Sabe? Se você jogar lixo em lugares inapropriados, o excesso de lixo, tá? Aquilo ali demora tanto tempo, né, para a natureza decompor aquele lixo, né? Enquanto isso, aquele lixo vai causando tanto mal para a natureza, é muito mais fácil reciclar, reutilizar, se possível reduzir o consumo, consumir menos coisas. Isso se for possível, sem excesso nenhum, sem exageros, sem radicalismo. À medida do possível reduzir, tá? Ou seja, comprar coisas que muitas vezes você não vai usar, não são importantes, você pode comprar algo reciclável que é melhor. Isso vai ajudar a nossa sociedade, isso vai fazer com que o casamento entre sociedade e meio ambiente possa fluir melhor, e assim a sociedade vai sofrer menos, o meio ambiente vai sofrer menos e tudo vai ser bom demais. Tá bom? Então é isso, galera. Um grande abraço para vocês. Tudo de bom.